Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando tudo a respeito da perda auditiva. E hoje nós estamos recebendo o otorrinolaringologista, Dr. João Bosco. Nós estávamos falando, doutor, a respeito dos tipos de perdas, que não são a mesma coisa. Por isso, eu vou pedir para a nossa produção colocar o nosso vídeo número 2, que vai falar sobre a perda auditiva neurosensorial. O que é isso, doutor? Está mostrando aqui então, vamos lá. Ao contrário da anterior, que ela é condutiva, a neurosensorial ocorre no ouvido interno, num órgão chamado órgão de Corti, C-O-R-T-I. É quando as ondas sonoras mecânicas se transformam em impulsos elétricos. Essa é a perda mais importante, porque na perda neurosensorial não tem retorno. Quem perdeu não acha, perdeu. Nas condutivas, na maior parte, não em todas, mas na maior parte delas é possível reverter o quadro. Nas neurosensoriais, elas são lesões do aparelho neurosensorial do ouvido interno. Quais são as principais causas? É o excesso da pressão sonora. Nós somos um produto de adaptação sociogenético, pelo menos há 100 mil anos. Os nossos ouvidos não foram feitos para a pressão sonora excessiva, é o barulho excessivo, não foram feitos. Nós não tivemos tempo de adaptação à pressão sonora exagerada. O ruído, o barulho. Então imaginem numa fábrica que tem um ruído auditivo de 120 decibéis. O ideal da nossa convivência social é que fique em torno de 80 decibéis. Então imaginem um operário, um trabalhador, que entra numa fábrica e tem uma pressão sonora entre 100 e 110. Ele obrigatoriamente tem que usar o protetor auditivo. Isso é legal porque o parque industrial tem os seus serviços de medicina do trabalho atentos aos serviços, atentos a essa problemática, e não existe mais fábrica e operários que não usem o protetor. Algumas vezes tem que usar os dois protetores. O intra-auricular, o plug, quem fez viagem internacional recebe dentro de um plugzinho para colocar, para diminuir o barulho da aeronave. Imaginem um trabalhador 8 horas por dia, dia após dia, submetido a essa pressão sonora. Então, qual é a bronca agora? São os fones de ouvido. Os jovens, os meninos, colocam um plug de ouvido que algumas vezes eu estava com a Daisy, com a Deizinha no shopping, tinha um menino de 14, 15 anos, tão alto que eu ouvia. Quer dizer, eu fiquei do lado dele ouvindo o som. É claro que isso leva a um risco enorme da perda auditiva. Então, os países do primeiro mundo, eles estão sendo cada vez mais rigorosos, porque num determinado momento, no início dos anos 90, quando começou a produção maciça dos fones, nós ficamos com receio de ter gerações de surdos no futuro. Gerações de surdos, porque os meninos, os adolescentes, colocavam fone de ouvido numa pressão exagerada. Todos os aparelhos que se colocam no ouvido em ofertas de mercado nos países do primeiro mundo têm um enorme aviso. Atenção, você pode perder a audição no uso continuado, patati patatá. Eu nunca comprei, eu não sei se aqui no nosso país tem, porque o grande receio é a perda auditiva pelo uso inadequado do ouvido. Então, quais são as primeiras? A causa mais importante é o uso exagerado e desmesurado. Está aqui, ó. Ocorre uma lesão fazendo com que se perda
A onda sonora passa, mas ela não é identificada. Esse é o problema principal. Então, use o aparelho, o plug de ouvido, operários que trabalham em fábricas com uma alta pressão sonora e pessoas que são submetidas a ruídos continuados. Nas boates, por exemplo, as pessoas que mexem lá, os DJs, né? E essas pessoas são submetidas continuamente. Uma pessoa que vai, vez ou outra, ele tem um impacto sonoro. E o nosso corpo, ele é absolutamente maravilhoso. A audição é mágica, é mágica. Quando você entra numa sala de grande ruído, você sente que o ouvido, vou falar uma palavra entre aspas, ele tranca. Você ouve, você engole. E isso é um mecanismo biológico de defesa. Tem um músculo chamado estapédio, que ele contrai. Qual é o objetivo? Evitar que a membrana do tímpano fique batendo continuamente. Ele tranca e evita que isso ocorra. Quando você sai da área de ruído, 2, 3 minutos, você sente o ouvido abrir. Então é comum nas boates, as pessoas que gostam de boate, e eu gosto de rock, eu gosto do rock metaleiro, rock pesado, e já fui a muitos concertos de rock perto do som. A gente chega perto do ouvido, quando a gente sai, toma um refrigerante, dá uma engolida, ele abre. Então, não usem. Usar o fone, não tem um fone mais apropriado, com menos risco. O risco é a pressão sonora, que você pode ter com plug ou com fone. Doutor, essa perda que acontece são fatores externos a respeito do fone de ouvido, ela acontece de forma parcial, total? É uma questão que vai acontecendo aos poucos, gradual? É legal. Assim, ele não é da noite para o dia, é um processo cumulativo. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Nós não sabemos por quê, mas algumas pessoas perdem a audição mais rapidamente do que outras. Pessoas submetidas à mesma pressão sonora, algumas perdem mais rápido do que outras. Nós não sabemos a causa. Contudo, e de maneira bastante clara, sabe-se, por isso que se chama PAIR, é uma perda, o nome técnico é PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído, chama-se PAIR. Significa que são pessoas que são submetidas ao impacto sonoro durante muito tempo. Ela é sim irregular, ela não tem uma lógica. A lógica é o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, a pressão sonora é elevada, maior a possibilidade estatística de haver a perda. São iguais? Não são iguais. Pessoas submetidas ao mesmo impacto sonoro podem responder de modo diferente. Você tem absoluta razão, é isso mesmo. Agora, doutor, tem a perda auditiva mista. O que quer dizer essa palavra? Vou pedir para a nossa produção colocar no ar o nosso último vídeo que fala sobre essa perda mista, que é a junção da condutiva que nós falamos e da neurosensorial, né, doutor? Então vamos lá, legal, isso é super bem feito. A onda penetra, vibra a membrana, balança, vibra os ossículos e vai lá na janela determinar, olha lá no final, ele encaminhando o impulso elétrico. Então o que é a perda mista? São os doentes que têm uma perda condutiva e uma perda neurosensorial. Vamos dar um exemplo super simples. O doente um doente idoso, 70 anos, 75 anos, 70 anos ainda não é idoso, porque eu já tenho próximo de 70, não me acho idoso. Vamos aumentar, 80, 85. Ele tem o cerume no conduto e tem a perda causada pela passagem dos anos, que nós chamamos de presbicusia. Que é
natural, né? Sim, é natural, faz parte do processo de envelhecimento. A bronca não é envelhecer aonde nós vemos, na pele. Que pode fazer a cirurgia plástica, dar uma esticadinha aqui, uma esticadinha ali. A bronca é o envelhecimento por dentro. Nós temos menos paladar, o tato diminui, a visão diminui. Eu já fiz cirurgia de catarata com a doutora Leila Gouveia. Eu estou vendo tudo, até o que eu não devo. Mas eu coloquei uma lente. Para as pessoas que perdem a audição, há a possibilidade da prótese, que antes era enorme e hoje ela é pequena. O sistema público tem uma oferta de prótese. E isso é extremamente importante, porque os idosos que vão perdendo a audição, eles se retraem. Eles acabam incomodando as pessoas porque ligam a televisão mais alto. Quando alguém na sua casa, de qualquer idade, e aumentar o ruído da televisão, procure o médico, porque tem que fazer o exame da audiometria. E o sistema público, o SUS, ele está aparelhado, sim. Tem otorrino na maior parte dos postos de atendimento, tanto do Estado quanto da Censa e da Suzano, do Estado e do município, e tem oferta de próteses auditivas no posto da Cachoeirinha. Ali no PAN da Cachoeirinha tem um grupo de otorrinos, um grupo de fonoaudiólogas aptas a fazer o diagnóstico e oferecer a prótese. Então, a família deve perceber o idoso que começa a se recolher. Ele se recolhe porque as pessoas falam, ele não entende, se constrange. A arma que ele utiliza, ele fala cada vez menos. Então, idosos que não estão conseguindo acompanhar a conversa social devem ser examinados para que nós possamos resgatá-los. A audição, de certa maneira, a perda auditiva, de certa maneira, é mais grave ao convívio social do que a visão. O mundo do surdo é o mundo do silêncio. É mais assustador. Mais assustador, você tem absoluta razão. Agora, doutor, além do envelhecimento, quais são as outras causas internas e externas que podem contribuir, de certa forma, para essa perda da audição? Vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 4. Doutor, a gente falou a questão do envelhecimento, que é natural, é normal, todos nós vamos passar algum dia, né, doutor? Agora, existe a questão também da presença de tumores? Sim. Os tumores, na maior parte das vezes, você pode ter tumor no ouvido externo, no ouvido médio ou no ouvido interno, de diferentes gravidades. Você só não tem tumor na unha e no cabelo. Eu repito, só não há tumor na unha e no cabelo, porque são tecidos de granulação. Mas na raiz da unha e na raiz do cabelo pode aparecer tumor. Então pode ter tumor, sim, na orelha externa, na média e na interna. De diferentes naturezas, que não importa aqui nesse momento. O que é que os tumores fazem? Eles fazem um mecanismo semelhante a qualquer coisa que impeça a transmissão. Eles crescem e diminuem a transmissão, como no cerume. Bom, doutor, então nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, então você de casa não sai. Desculpe, porque por rapidinho. favor. Saúde, viu? Muita saúde para você. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.